As nossas reuniões do CESA são sempre motivo de muita alegria. Encontrar com todos os amigos aqui, mensalmente, discutindo grandes temas. E hoje é uma data muito especial, acho que para todos nós aqui. Hoje, nós tivemos a missa de 7º dia do nosso querido Sérgio Caiubi, fundador do CESA, e é como eu falei hoje no nosso almoço de diretoria. O Sérgio Caiubi não foi simplesmente um dos fundadores do CESA, ele sempre foi um dos incentivadores do CESA. Até poucas semanas aqui, até poucos meses, ele não faltou sequer em uma reunião nossa. Nas últimas, quando estava em tratamento, ele sempre justificava, né, Clemência? Ele ficava preocupado de justificar a impossibilidade dele de comparecer à reunião. Então, acho que hoje, essa reunião é em homenagem ao nosso querido Sérgio Caiubi. E eu falo isso, assim, um respeito enorme que eu tenho pelo Sérgio, que está gravado na minha memória e no meu coração. Eu não sei se vocês sabem, o Sérgio, quando se aposentou, nos últimos 12 anos eu tive uma convivência muito intensa com o Sérgio. Por quê? O Sérgio, quando ele se aposentou, Rubão, foi ótimo porque nós ousamos uma coisa, eu e o Mateucci. Nós retiramos ele da aposentadoria dele e levamos ele para nos secretariar lá na turma deontológica do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E foi um trabalho que ele fez que foi excepcional. Então, e os ensinamentos do Sérgio, as conversas, as histórias dele, isso está gravado na nossa memória, e eu diria com grande alegria. Foi até que eu conversei com o Eduardo Caiubi, o filho dele. Quando eu via o semblante do Eduardo, do Sérgio, eu falei, poxa, ele falou, Cagé, eu tenho que estar feliz pelo pai que eu tive e por tudo que ele deixou. E eu acho que é isso que ele deixou para todos nós aqui. Então, é como eu falo, e é um hábito que eu venho criando há algum tempo, né? Eu não diria 1 minuto de silêncio, mas eu queria uma salva de palmas para o nosso amigo Sérgio. Bom, gente, muito obrigado a todos. Bom, vamos começar então aqui com os nossos comunicados. Eu preciso agradecer a presença aqui, porque eu tenho 2 queridos amigos aqui de Macau e de Lisboa, o Pedro Cortez e o Oscar Madureira. Muito obrigado aí por terem aceito o convite. Pedro e Oscar, eu não estou vendo vocês. Aqui, estão ali. Muito obrigado por ter aceito o convite. É uma grande honra para nós recebê-los aqui, essa troca de experiências, esses contatos que nós temos aí. São 2 advogados brilhantes aqui, fazendo muitos negócios com o Brasil, com a China, com Portugal. Então, muito obrigado pela presença de vocês e vocês terem vindo prestigiar aqui essa noite. Muito obrigado, viu, Pedro? Bom, gente, eu acho que um pouco assim só dos comunicados também. A Moira pediu desculpa por estar ausente agora, mas é que ela teve que viajar hoje para o exterior. Ela participou do nosso almoço de diretoria e, na sequência, agora no final da tarde, ela teve que pegar um voo para o exterior. Mas só falar um pouco das nossas atividades aqui, nesse último mês aqui, tudo isso. Nós estamos em diversas discussões, frentes de discussões aqui. Quando nós tivemos aqui aquele nosso evento sobre a reforma tributária, isso nós continuamos nessas discussões para construir um caminho melhor aqui, realmente, tributário para o nosso país. Então, nós temos aqui diversos grupos trabalhando no projeto hoje existente, que está mais avançado na Câmara. Hoje, até estamos agora, vamos começar a fazer uma análise, assim, eu convido os senhores para a próxima reunião do Comitê Tributário nosso do CESA. Nós vamos tentar fazer uma planilha aqui, trazendo os números, o que significa hoje essa reforma tributária para a gente. Haverá um aumento da carga tributária efetivamente para os prestadores de serviço? Sim ou não? Como fica nessa proposta? Porque muitas vezes a proposta é muito interessante, mas nós observamos o seguinte ali, que fala-se em compensação. O problema é o seguinte, que nós não temos insumo na nossa prestação. E como é que fica? Então, nós estamos fazendo um estudo sobre isso e a nossa ideia, dentro do Comitê Tributário, eu
Eu, para variar, eu invado as reuniões dos comitês, eu não entendo nada de direito tributário, mas eu adoro dar palpites, né? E que nem diz a minha sócia, a Daniela, que eu adoro distribuir trabalho para os outros, né? Mas é aquela coisa da gente levar a nossa proposta, a gente fazer uma análise realmente dessa proposta existente hoje e apresentar alguns resultados e sugestões aí para o aprimoramento dessa discussão que nós teremos no segundo semestre com relação à reforma tributária. E o mais importante é que vai atingir diretamente os prestadores de serviço, que hoje representam mais de 60% do PIB nacional. E como o desejo desse governo e de todos sempre foi pregando o não aumento da carga tributária, se efetivamente os prestadores de serviço, que representam 60% do PIB, tiverem um aumento da carga tributária, eu não sei se estou falando bobagem, Márcia, estou certo? Acho que é isso, né? Então, nós precisamos estudar. E não adianta simplesmente criticar. Nós temos que apresentar propostas, soluções, que eu acho que é isso que constrói o nosso SES aqui no dia a dia e ao longo dessa história de 35 anos. Tá, ok? Continuamos com as nossas discussões de ISS também. Em breve, os senhores receberão aqui, foi finalizado, aqui está em passo final, aqui, um parecer do Fernando Scaff, falando sobre aquele problema que está ocorrendo aqui. Rubão, que depois eu vou conversar isso com você, que nós já conversamos um pouquinho. Mas levando o parecer sobre o problema do ISS, da descaracterização que está tendo de algumas sociedades simplesmente por atuarem na arbitragem, independentemente de ser árbitro ou como advogados, que há o desenquadramento como uniprofissionais. Então, disso, nós esperamos a decisão do Supremo. Rubão, lembra que eu conversei inicialmente com você, mas esperamos a resposta antes daquela decisão do Supremo, porque nós sabíamos que aquilo lá também nos daria um caminho, exatamente, para a nossa tese também com relação a esse problema da arbitragem. O Fernando Scaff, que todos conhecem aqui, muito atuante aqui no nosso SES, um grande tributarista, um grande advogado, parecerista, ele se propôs a fazer um parecer para a gente sobre isso, e em breve estará disponível para todos os senhores aqui também, para as sociedades que vêm enfrentando esse problema, tá ok? Bom, gente, eu já falei demais, eu vou passar a palavra agora para o nosso querido, para o Luiz Otávio, do Sindicato da Sociedade de Advogados lá de São Paulo, aqui o nosso Cinza, a nossa co-irmã aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, eu sou obrigado a fazer também uma referência ao Dr. Caiubi, porque foi a primeira vez que eu tive a noção do que era um grande escritório, foi quando eu fiz o estágio com o Dr. Caiubi. Então, era lá na Martiniano de Carvalho, Stroit Trench Veirano. Então, eu tenho uma imagem muito boa daquele tempo que eu estagiei naquele escritório. Bom, em segundo lugar, eu tenho aqui que fazer uma referência ao Prêmio Lumen, rapidamente. Muitas sociedades já estão ligando para falar, e aí, e o Prêmio Lumen, quando começam as inscrições? Pois é, nós já revisitamos, nós já realizamos algumas reuniões, em julho já serão abertas as inscrições, mas eu tenho aqui só uma novidade. O que nós deliberamos para esse ano serão somente 2 categorias. Voltamos a aglutinar novamente. Aí me corrijam se eu falar alguma besteira aqui, hein? Agora será novamente boas práticas de gestão e responsabilidade social e pro bono. Vocês sabem que nós havíamos dividido, né? Boas práticas de gestão, responsabilidade social e pro bono. Não deu certo. Voltamos para 2 categorias. E temos certeza que vai ser um sucesso dessa forma. Então, com muita brevidade, serão abertas as inscrições. Eu acho que eu falei com a Silvia, acho que logo em julho, agora, já serão abertas as inscrições, e temos certeza que já está consolidado esse prêmio e será um sucesso. Bom, eu preciso só fazer 2 breves avisos. Nosso sindicato, no dia
13 de setembro, acontecerá o nosso segundo colóquio de direito sindical. Esse evento agora também já, que trata agora, trazendo, vocês sabem, o que é o grande evento do Cinza, o Congresso Brasileiro da Sociedade de Advogados, mas intercalado com o colóquio de direito sindical. Nós vamos agora para o segundo ano do colóquio, e será no Teatro União Cultural, no dia 13 de setembro. Por favor, reservem já as suas agendas para essa data e brevemente vocês terão novidades sobre esse grande evento. E, por último, eu só quero fazer aqui, antes de passar a palavra para o nosso presidente Cagé, eu preciso fazer aqui uma saudação especial, porque eu não vou ter mais a palavra hoje, para a minha querida diretora aqui, integrante do Cinza, porque ela foi emprestada para o César durante um bom tempo, por conta desse maravilhoso, e já faço a saudação. Eu estou brincando. Não, eu não vou brigar. Eu estou fazendo uma saudação para todos aqui. É lógico que conta aqui com um especial apoio do Cinza, é porque eu fiquei tantos dias ligando para a minha queridíssima Flávia Lepic, falando, você tem que me ajudar naquele projeto do Cinza que eu estou pensando. Não posso ajudar, eu estou envolvida com a... Não posso, manual de orientação, do compliance, pelo amor de Deus, não ligue para mim, não ligue para mim. E agora, a partir de amanhã, eu contarei com a minha digníssima diretora. Obrigado, senhor. Bom, minha gente, Cláudio, eu peço perdão aqui, nós temos aqui como representando o Instituto dos Advogados Brasileiros, a Rita Cortez, sempre com uma enorme gentileza, ela impossibilitada de estar presente aqui, mas estamos muito bem representados aqui com o Cláudio. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui, ter o IAB ao lado do César, do Cinza, é um motivo de muito orgulho para todos nós, e a sua representatividade aqui no Instituto tão importante que deu origem à nossa Ordem dos Advogados. Bom, gente, eu acho, agora chegou o momento aqui, tão esperado aqui, da gente falar hoje sobre esse tema, que é extremamente sensível e importante para as nossas sociedades de advogados, que é o compliance aplicado à sociedade de advogados. Esse é um trabalho de alguns meses, que vem sendo feito aqui pelo nosso Comitê de Administração e Ética, coordenado aqui com a coordenação geral da nossa querida Clemência. E eu quero agradecer a todos vocês do CADEP pela dedicação, pelo trabalho, pelas discussões e por essa construção, Clemência. E que hoje estamos aqui, eu não diria encerrando, mas assim, dando uma nova fase agora com essa chave de ouro aqui, que é do lançamento, então, também do nosso manual de compliance, aqui um guia, né, de como implementar para as sociedades, porque nós recomendamos tudo isso muito para os nossos clientes, mas acabamos esquecendo muitas vezes de olhar para dentro também. É como da Lei Geral de Proteção de Dados, que damos consultoria para os nossos clientes, que entra em vigor no próximo ano, e muitas vezes esquecemos de cuidar dentro de casa disso também. São essas reflexões que nós tentamos, de alguma maneira, trazer a todos os associados do César aqui. É um trabalho conjunto, construtivo de todos nós. Clemência, a palavra é toda com você dessa noite. Eu posso só agradecer o Rubão? Obrigado, hein, Rubão, você está aqui, hein? Muito bem, boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os presentes. Aliás, está uma beleza essa plateia. Estão até colocando cadeiras a mais. A lotação completa. Quero cumprimentar também os integrantes da mesa e, principalmente, quero cumprimentar os coordenadores e relatores do Comitê de Administração e Ética Profissional, conhecido como CADEP. Daqui para frente só falo CADEP. Aqui é responsável esse comitê pelo desenvolvimento do importante tema dessa reunião geral de associadas do César. Realmente, como o Cagé falou, acho que desde o final do ano passado, mas mais diretamente esse ano, em todas as reuniões do CADEP, nós trabalhamos nesse tema. E chegamos agora, então, ao
não digo ponto final, realmente não é o ponto final, acho que é o ponto inicial da conscientização que nós pretendemos dar à sociedade de advogados, de qualquer tamanho, pequenas, grandes, médias, da necessidade que elas prestem atenção a essa palavrinha que já devia ter sido traduzida para o português, mas todo mundo insiste em falar em compliance, e que é realmente uma questão muito importante na estrutura e na vida da sociedade de advogados. Repito, independentemente do seu tamanho e da sua área de atuação. Nós dividimos aqui esse painel com as quatro palestrantes que vão dividir o tema compliance em 4 aspectos diferentes. O meu papel é falar mais do próprio Comitê de Administração e Ética. E, seguindo exatamente o que o Cagé acabou de falar, lembrar a todos, eu sempre falo isso, o Comitê de Administração e Ética, CADEP, é o único comitê do SESA que olha a sociedade de advogados para dentro, para a sua estrutura, para a sua formação, para a gestão da própria sociedade. Os demais comitês, evidentemente, desenvolvem temas jurídicos, cada um na sua área, mas o CADEP se volta para dentro e procura ver só aquelas matérias que juridicamente são discutidas nos outros comitês, como é que aquelas matérias atingem, como é que elas afetam a sociedade de advogados na sua estrutura, na sua formação, na sua modernização permanente, naquela linha, naquele objetivo final, que é a prestação de serviços jurídicos aos clientes. Para isso, precisa ter uma estrutura bem montada, um escritório funcionando e atendendo todos os requisitos e todas as necessidades que o mercado exige. A atuação do CADEP está concentrada em 4 grandes pilares, ou frentes de trabalho, que eu gostaria de destacar aqui. No primeiro, como eu acabei de dizer, no CADEP não se discutem temas jurídicos e nem questões de interesse direto dos clientes, mas no CADEP se discutem, sim, os reflexos que as novas legislações, as novas normas, as novas tecnologias trazem e como elas impactam no funcionamento e desenvolvimento e na modernização dos escritórios, com o objetivo de prestar serviços advocatícios de alta qualidade e eficiência a seus clientes. Esse é o primeiro pilar, os assuntos voltados para a estruturação. O segundo pilar é a discussão e análise de questões de comportamento e de conduta profissional. Ou seja, o CADEP se dedica a desenvolver todo e qualquer assunto que se refira à ética profissional na advocacia. Para isso, acompanhamos todas as decisões dos tribunais de ética e disciplina da OAB, pelas suas turmas deontológicas, que julgam situações em tese e divulgam emendas que servem de orientação a todas as sociedades. Em todas as reuniões do CADEP, nós analisamos algumas dessas emendas do mês. O terceiro pilar é o acompanhamento e a participação efetiva no andamento de projetos de lei no Congresso Nacional, apresentando emendas ou substitutivos através de deputados conhecidos que sejam de interesse da sociedade de advogados. Também trabalhamos na elaboração e discussão de provimentos no Conselho Federal. O CADEP procura acompanhar as atividades e as decisões da Comissão Nacional e das comissões das seccionais, tendo entre seus membros sempre alguns relatores, tanto da Comissão Nacional, como nos vários estados nas seccionais. E o quarto pilar é desenvolver a preocupação de desenvolver novas áreas de atuação profissional para os advogados e, consequentemente, para a sociedade de advogados, ampliando, assim, a área de atuação da sociedade de advogados. Para dar conta dessas frentes de trabalho, desses pilares, desses objetivos, no CADEP nós temos vários coordenadores. Acho que é o comitê que tem mais coordenadores. Sempre me chamam a atenção. Para que tanto coordenador? Mas é justamente nós fizemos um esquema de funcionamento do CADEP em que os coordenadores lideram grupos de trabalho voltados para um determinado tema. E dessa forma possibilita que haja uma concentração de esforços naquele tema específico e que possam ser nomeados relatores especialistas naquele determinado tema. Dessa forma,
as pautas do CADEP repetem os mesmos temas que, na verdade, são os temas que estão sendo trabalhados por esses grupos de trabalho. Esse trabalho é feito no grupo, são abertos grupos no WhatsApp, evidentemente, que se comunicam durante o mês, e na hora da reunião do nosso comitê, que acontece às 15h30, agora entrei na parte de promoção e divulgação. Às 15h30 até às 17h30, nós nos reunimos no CADEP, e esses mesmos temas são sempre relatados pelos coordenadores, acrescentando mais um capítulo, acrescentando mais uma conclusão, ou trazendo mais alguma preocupação que, então, é discutida no próprio, com os demais membros e com os demais inscritos no CADEP. Nós temos 400 inscritos no CADEP. Evidentemente que esses 400 não aparecem em todas as reuniões, mas eles recebem comunicações de todo esse trabalho que é feito. Com esse formato, o CADEP já desenvolveu alguns projetos. Um deles foi o Manual de Correspondentes, que há 2 anos atrás foi distribuído para todos e que dá diretrizes de como contratar correspondentes para os escritórios de advocacia. Outro guia que nós preparamos foi o Guia de Adesão da Advocacia ao Simples Nacional, que foi quando se conseguiu que a advocacia entrasse no sistema Simples Nacional. E nós foi preparado, então, um manual alertando as sociedades como é que elas deveriam agir para aderir a esse sistema Simples Nacional, que traz muitas vantagens tributárias. Temos também projetos de lei que já apresentamos e que estão no Congresso, agora está meio paradinho, porque o Congresso só pensa no assunto. Estão parados, mas estão andando lá. Nós apresentamos 2 projetos de lei tratando do prazo de duração dos contratos de estágio na advocacia. Todos sabem que é um problema essa limitação a 2 anos nos contratos de estágio, que está estabelecido na lei de estágio, e que na sociedade de advogados isso acaba sendo um problema, porque nós temos também o outro estágio, que é aquele com registro na OAB, que acontece no 4º e no 5º ano. Então, são 2 conceitos de estágio que meio que entram em conflito. Apresentamos 2 projetos de lei, ampliando os 2 anos, num dos projetos para 3, e no outro projeto, que é o que mais nos interessa, para a duração do curso inteiro, ou seja, pelos 5 ou 4 anos da faculdade. Também apresentamos um projeto de lei regulamentando o sócio de serviço e o advogado associado, 2 figuras que estão sempre sendo contestadas. Já existe um provimento, 169, todo mundo já conhece, que regulamenta essas 2 figuras, mas o provimento não tem a força que uma lei tem. Então, nós transformamos aquele provimento num projeto de lei que está em tramitação, e o dia que for aprovado, nós teremos mais segurança jurídica, tendo uma legislação dando força a essas 2 figuras. E também, constantemente, provimentos no Conselho Federal, que são trabalhados aqui no CESA, sobre atividades e funcionamento da Sociedade de Advogados, e, atualmente, que está ainda no Conselho Federal, sobre a unificação das normas de registros societários em todas as seccionais. Nesse momento, nós estamos trabalhando num projeto bastante importante, que é um projeto de mentoria para as advogadas associadas, visando a inclusão e o desenvolvimento das lideranças femininas. Entre os papéis que vocês receberam, vocês têm esse folheto anunciando esse workshop, que vai acontecer em agosto, na véspera da reunião de agosto do CESA, na segunda-feira anterior à nossa reunião, e que visa exatamente levantar as questões que são certos obstáculos que as advogadas sócias sentem nos escritórios, em alguns deles, na medida em que elas vão crescendo e atingem posições de gestão e de administração, ou seja, chegar na cúpula. Terminando essa propaganda que eu fiz do nosso comitê e aproveitando para convidar todos que participem das nossas reuniões, eu queria, então, entrar já no tema de hoje, que é o compliance aplicado à Sociedade de Advogados, juntamente com o lançamento do manual, que é um manual de orientação
aplicado à sociedade de advogados. Repito, a nossa preocupação não é com as grandes sociedades de advogados que, de alguma forma, já estão com seus esquemas montados, mas são as pequenas, as grandes, as sociedades que estão fora dos grandes centros comerciais e que, quem sabe, ainda não perceberam a necessidade de se adaptar a essas normas de compliance que passam a ser de grande importância. No caso do compliance, o nosso objetivo foi justamente focar na sociedade de advogados. E não queremos falar de compliance em outro tipo de sociedade, muito menos em bancos, em financeiras, nada disso interessa aqui. Aqui interessa o compliance aplicado às próprias sociedades. E nesse tema, é interessante, eu acabei de falar nos 4 pilares que são desenvolvidos pelo CADEP, e esse tema atinge exatamente os 4 pilares. Primeiro, ele impacta na estrutura organizacional dos escritórios, o compliance. Ele estabelece normas de conduta para todos os integrantes, ou seja, diretrizes éticas, que é o segundo pilar do CADEP. Terceiro, exige normas que devem ser implantadas nos escritórios, que foram definidas no manual de orientação e que poderão, um dia, pode ser, se transformar num novo provimento do Conselho Federal. E, finalmente, cria uma nova área de atuação para sociedades que poderão prestar assessoria jurídica a seus clientes nessa matéria de enorme interesse nacional e internacional. E, dito isso, e também terminando com a minha apresentação, eu quero fazer agora a apresentação e o agradecimento aos 4 colegas convidados, palestrantes desse tema. Em primeiro lugar, o Dr. Rubens Namanrizek Jr., advogado, professor universitário e administrador, ex-presidente da Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo e atual secretário da Justiça do município de São Paulo. Isso no meio de um monte de outros cargos, títulos, que eu não vou repetir aqui. No CESA nós temos essa linha, as apresentações são mais sucintas possíveis. A seguinte é Isabel Franco, aqui do meu lado, que acompanha as atividades do CESA desde o início, apesar de ter morado muitos anos nos Estados Unidos. Ela hoje é advogada, sócia da Azevedo 7 Advogados, que foi um dos escritórios também fundadores do CESA, mestre em Direito na área de Compliance e especialista nessa matéria, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Também entre muitos outros cargos, títulos e participação como membro de conselhos. Do meu outro lado, Mariana Matos de Oliveira, sócia de Oliveira e Leite Advogados, a nossa baiana, diretora do CESA e coordenadora do CADEP, ex-presidente da seccional da Bahia, do CESA, e que vai liderar esse painel e participar no final como debatedora. E, por último, a mais importante do dia, a Flávia Figliorini Lepic, advogada e sócia de Figliorini Carmelini Sociedade de Advogados, especialista em compliance e governança corporativa, relatora do grupo de estudos sobre compliance, principalmente coordenadora e responsável pela elaboração do manual de orientação no âmbito do CADEP. Os 4 apresentados, eu termino a minha participação e passo a palavra diretamente para Isabel, para a primeira apresentação, desde já nomeando a Mariana como coordenadora do painel. Muito obrigado a todos e boa sorte. Que seja muito produtiva essa reunião. Muito obrigada, Clemência, Cagé, a todos os companheiros dessa mesa. Eu fico extremamente honrada de estar aqui novamente, justamente para o lançamento desse manual de compliance. Eu estive aqui há 6 anos falando sobre o tema, e então hoje, para mim, é realmente uma honra de estar justamente no lançamento. Essa era muita novidade, é lá de se lembrar. Além disso, eu fico muito emocionada, todos os assuntos que têm a ver com o CESA,
me deixam emocionadas e eu acho que todos sabem por quê. Quero dizer da minha alegria de ver tantos amigos aqui, muitos demais para poder cumprimentá-los todos da mesa. Mas a minha mana, Márcia Probato, eu tenho que cumprimentar minha sócia Glaucia Ferreira, querida, que sempre me ajudou muito nessas pesquisas, da minha equipe advogada Ingrid Santos, que me ajudaram, porque a gente fez muita pesquisa para essa apresentação. E, logicamente, quem está aqui conosco, presente, que eu sinto muito forte, que é meu querido, amicíssimo Orlando Giacomo, razão pela qual eu fico muito emocionada. Ele está aqui porque ele veio me amolar, você sabe, né? Com certeza, ele falou, o que você está fazendo aí? Eu estou ouvindo a vozinha dele aqui. Mas eu vim falar, Orlando, da importância do compliance. 6 anos atrás, como eu vim, tentei dizer que compliance, naquela época, era muito importante já, no mundo inteiro a gente já via isso. Hoje em dia, a gente não fala mais de importância de compliance. Isso é uma página virada, é uma coisa solidificada completamente. Nós estamos falando muito mais da importância, do poder, da autoridade, do fortalecimento que o compliance tem de ter. Por isso, eu vou passar só 3 casos muito rapidamente. Eles são muito recentes. A Walmart assinou um acordo com as autoridades americanas somente 5 dias atrás, onde ela teve de pagar 283 milhões de dólares por pagamentos ilícitos. Eu nem falo muito deles, embora tudo que eu esteja colocando aqui seja absolutamente público, mas eu trabalhei um pouco nesse caso da Walmart, porque o Brasil teve uma presença muito forte no caso. Dieselgate, nem preciso dizer para vocês, eu só estou mostrando esses 3 casos porque o mercado mundial, mais ou menos, culpa o compliance por não ter sido mais forte. Agora, não é que ele não foi mais forte. O compliance ele precisa ter autonomia, ele precisa ter independência, ele não pode ser ligado ao jurídico, ou à auditoria, ou ao financeiro. Ele tem de ser um departamento absolutamente autônomo e poderoso dentro das empresas. Especula-se, nesses 3 casos, que se o compliance tivesse agido com a autonomia que ele deveria ter, isso não teria acontecido. Acho que vocês conhecem os casos. Dieselgate é um dos casos mais tristes. Todo mundo diz que, se o compliance officer tivesse agido como ele deveria, o problema das emissões não teria perdurado tanto tempo. Tanto é que ele foi preso. Mas, enfim, não estou aqui para falar de compliance nas empresas, mas para dizer para vocês que esse é um assunto superado, que o compliance deve existir? Deve, mas que ele deve ter muito mais força ainda do que ele está tendo no momento. E, novamente, é absolutamente uma questão fechada de que o compliance deve ser um departamento fortalecido. Eu não gosto dessa palavra, mas é empoderado. Agora, e nos escritórios de advocacia? É interessante, quando eu comecei essa parte da minha experiência profissional, comecei junto com a minha sócia Glaucia Ferreira, o assunto é absolutamente público, o nosso cliente Monsanto, eles tinham se autodenunciado por um pagamento de propina na Ásia. Eles fizeram um acordo com as autoridades nos Estados Unidos e eles se propuseram a ter um programa de compliance muito robusto. No mundo inteiro, nós estamos falando de mais de 150 países. Aqui no Brasil, nós fomos escolhidos para fazer a implementação do plano, e foi quando eu aprendi tudo que eu sei de compliance, porque nós tínhamos tantos professores nos Estados Unidos nos ensinando, mas o mais interessante é que, ao final desse programa, todos os escritórios de advocacia que trabalhavam para a Monsanto precisavam ser treinados.
eu dava a maioria dos treinamentos para os escritórios, dei o treinamento para mim mesma, mas eu dei treinamento para vários escritórios que trabalhavam com a Monsanto sobre o que era compliance e anticorrupção. Isso há 15 anos. Hoje em dia, eu tenho certeza que todos vocês aqui já têm clientes que chegam e perguntam: vocês têm programa de compliance? Nós precisamos treiná-los sobre as leis anticorrupção. E por quê? Porque, infelizmente, o advogado é um terceiro de risco para as empresas. O advogado, infelizmente, a Clemência falou para eu não falar isso, mas, de vez em quando, ele leva uma malinha com um dinheirinho, não sei onde. Eu fico muito triste, mas, infelizmente, é verdade. E, por isso, muitas das empresas, hoje em dia, fazem um escrutínio incrível com relação aos advogados que elas vão contratar. Eles querem saber quem é, qual a reputação. Vocês têm política de não pagamento a despachante? Vocês têm política de não pagamento à junta comercial? Quais são as políticas de vocês? Os clientes da gente querem saber. Isso é a força do mercado. Eles querem saber se vocês têm treinamentos. E 6 anos atrás, quando eu vim aqui, eu quis fazer um pouquinho dessa pesquisa. Quem é que tem programa de compliance? No Brasil, ninguém, infelizmente, com 2 exceções, tinha o programa. Esta revista, The American Lawyer, que é uma das revistas mais reconhecidas nos Estados Unidos, podem ver a data ali, fevereiro de 2013, fez exatamente essa pergunta que eu fiz à época e fiz agora de novo. Os escritórios têm programa de compliance? E, infelizmente, naquela época, o que a revista concluiu, logo nesse primeiro parágrafo que eu amarelei aqui, é que os escritórios, se têm um programa, eles não gostam de falar. Aí, eu, que nunca arredo o pé, falei: não, eu vou fazer toda essa pesquisa de novo. Por isso que eu agradeço tanto as minhas advogadas da minha equipe, porque eu fui e olhei a muitos sites e fiz um questionário para escritórios brasileiros e também para escritórios americanos. Vejam lá. Olhei em escritórios, os sites de escritórios nos Estados Unidos e na Europa, nós olhamos 45 escritórios. 12 deles menciona claramente: nós temos um programa de compliance. Ou eles disponibilizam em um link alguns disclaimers ou algumas regras sobre a contratação daquele escritório, e aí eles falam de compliance. O mais interessante, quando eu comecei a ver, é que alguns escritórios realmente não economizam palavras. Eu gostei muito do Baker McKenzie, que tem, inclusive, a possibilidade de fazer o download em várias línguas. Gostei muito. Um escritório, obviamente, conhecido por todos, mas de origem nos Estados Unidos. Então, fui buscar um na Europa. Na Europa, o Herbert Smith tem, logo de cara, esse anúncio sobre a política de dar presentes, de dar agrados, etc. e tal. Ou seja, eles falam claramente: nós não fazemos isso. Então, o que nós fizemos lá no escritório? Nós realmente escrevemos para todos os nossos amigos com quem nós tínhamos intimidade, porque eu imaginei, se eu escrevesse para qualquer um, não ia me responder mesmo. Mesmo os que eu tinha intimidade, muita gente não respondeu. Mas essa, foi a minha pesquisa. Enviei um questionário de 4 perguntinhas, ou seja, em 3 minutos, teoricamente, qualquer um respondia para mim. O seu escritório tem programa de compliance? Há quanto tempo? Tem compliance officer? Quais são os elementos do seu programa? E a pergunta mais importante, porque eu já sentia que esse assunto era sensível: podemos mencionar o nome do seu escritório ou vocês preferem ficar no anonimato? Dos 38 que eu enviei, 20 pessoas me responderam.
Algumas disseram que ia responder ainda hoje até às 6 horas. No exterior, eu mandei para 15 escritórios, mas escritórios com quem eu tenho intimidade, que eu esperava que respondessem, e somente 7 responderam, mas todos os outros me disseram que esse era um assunto que eles não poderiam responder isoladamente, eles precisavam de uma autorização de um conselho, isso para mostrar a precaução que esses escritórios têm para tratar desse tipo de assunto. Mas todos eles, mais ou menos, me responderam. As respostas do exterior. Super interessante, novamente, 7 escritórios. Vejam que 4 pediram anonimato. Por isso, eu acabei tirando o nome de todo mundo, porque eu falei, bom, eu não vou mostrar quem respondeu, se, mais ou menos, principalmente com relação aos brasileiros, vai ficar claro quem não respondeu. Mas todos eles têm um programa por bastante tempo, tem um código de ética, todos têm treinamento, a maioria tem canal de denúncias e fazem background check de terceiros e tem política de lavagem de dinheiro, além de monitoramento disso. Uma das coisas mais interessantes que eu vi é que o compliance software deles é o próprio General Counsel, ou seja, os escritórios estrangeiros, a maioria deles tem um diretor jurídico, que é uma pessoa que é responsável por toda a organização dos assuntos jurídicos e institucionais do escritório. Mas essa questão do anonimato realmente ficou muito estranha para mim. Eu imagino que seja por precaução, porque esses escritórios têm mais de 1.000 advogados, 300 sócios, eles não querem que qualquer um fique falando desses assuntos mais sensíveis. Portanto, com relação aos brasileiros, realmente isso me chama atenção. Novamente, tirei o nome de todo mundo, já que não seria justo com eles que eu colocasse o nome daqueles que não se importam de ver o nome anunciado. Os outros ficariam, obviamente, desprotegidos. Mas é interessante que essa amostragem aqui é de escritórios que dizem que têm a prática de compliance ou de anticorrupção ou de investigações corporativas ou de white collar. Ou seja, eu estou falando com escritórios que sabem muito bem do que estamos conversando. Um deles, que disse não há, e não aplicável, não aplicável, não aplicável, é um escritório que eu considero importantíssimo na nossa área. Mas ele disse para a gente, olha, eu sou muito pequeno, viu, Clemência? Eu sou muito pequeno, isso não se aplica a mim. Mas é um escritório importantíssimo na nossa área. Por isso que eu deixei ele ali como não aplicável, para todos verem que nós discordamos disso. Todos os escritórios devem ter o seu programa, por menor que seja. Por menor que seja o tamanho do escritório, tá certo? Mas vejam que, dos 20 que nos responderam, todos já têm código de ética, todos fazem treinamento, a maioria, inclusive, tem política de lavagem de dinheiro. Um deles me chamou muito a atenção, que é o 13º, que pediu anonimato, porque me disse claramente, eu conheço muito bem os sócios, que já recebeu muitas denúncias de fraude, de pagamento de propina dentro do escritório. Eu realmente fiquei tão surpresa, e foi por isso que nós fizemos essa decisão de não colocarmos nome de absolutamente ninguém, porque assim ninguém fica adivinhando quem falou, quem não falou. Mas, enfim, esse estudo, para mim, foi extremamente interessante. Ficou muito claro, as respostas são muito mais elaboradas do que eu pude colocar aqui nas tabelas, e nós temos o prazo somente de 10 minutos, mas eu estou absolutamente à disposição de conversar com qualquer um de vocês. Eu acho, hoje em dia, que cada um de nós, nos escritórios de advocacia, tem uma responsabilidade social incrível
de ajudar os nossos clientes em matéria de compliance. Para isso, nós precisamos, em casa, praticar o compliance. Muito obrigada. Então, eu passo para a Mariana, na sequência, para falar mais nacional. Boa noite a todos. Eu peço licença para saudar a mesa na figura do nosso querido presidente Cagé e da coordenadora do Comitê de Administração e Ética, Clemência. E é muito prazeroso nós estarmos aqui nesse espaço discutindo esse assunto. Inclusive porque eu tenho um entendimento diverso em alguns pontos na conclusão de Isabel, que ela é muito precisa quando ela fala que há 6 anos ela esteve aqui nesse mesmo ambiente, trazendo o tema compliance, e que, de certa forma, quando ela retorna aqui 6 anos após, nós, dentro das nossas estruturas, não tivemos grandes avanços. Esses avanços eles ocorreram mais no mundo corporativo, né? E aí surge a dúvida. Será que realmente nós temos consciência da relevância e da imprescindibilidade do compliance? Ou nós continuamos achando que o compliance é apenas para as empresas que nós prestamos serviços, né? Se nós formos parar para pensar, conquanto muitas empresas já tivessem seus programas de compliance implementados há décadas, o tema ele surge com a maior relevância com a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, no cenário nacional, ao menos, em que ela monta um verdadeiro arcabouço de responsabilização objetiva das pessoas jurídicas nacionais e estrangeiras contra a prática de atos de corrupção. E quando se faz isso e se chega à legislação nacional, ela adota um modelo bastante diferente do que já conhecíamos em outros locais. Por quê? Ela parte da ideia da necessidade de agregar no mesmo diploma legal vários tipos de penalidades distintas. A empresa sofreria penalidades de ordem administrativa, de ordem civil, com a reparação integral do dano causado, de responsabilização criminal dos gestores responsáveis e tantas outras medidas de consequências extremamente graves, né? Se a gente parar para pensar na concepção da responsabilidade objetiva sobre a luz da Lei 12.846, nós, advogados e sociedades de advogados, deveríamos ter sido os primeiros a nos preocupar demasiadamente com o tema. Porque, quando surge a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas, que independe de culpa ou de dolo na prática das ações, e que as empresas respondem, inclusive por atos praticados por terceiros, desde que elas sejam beneficiadas com aquele ato ilícito, o primeiro ponto a se imaginar é quem seriam esses terceiros. E, infelizmente, muitos de nós não nos conseguimos identificar neste elo de terceiros importantes nessa cadeia, né? Então, a partir do surgimento da lei, existiam vários questionamentos de como é que se poderia evitar a prática daqueles atos tipificados na lei como atos de corrupção. Em relação àqueles que não se conseguiu evitar, como é que se poderia agir para remediar as situações já existentes, né? Quem seriam os maiores destinatários dessas medidas a serem implementadas? Como implementar isto? Esta lei teria uma aplicação imediata e direcionada às sociedades de advogados? Quem seriam esses terceiros que representariam e trariam esse grau de risco a essas atividades? E se a gente fosse, de forma objetiva, responder a todos esses questionamentos lá, desde 2013, nós já nos identificaríamos como um elo extremamente relevante e significativo nesta cadeia de compliance, porque somos uma atividade de eminentemente risco. E quando a gente fala em compliance,
e nos programas de integridade e na forma em que são concebidos e implementados, nenhum programa de integridade é concebido e implementado, ou ele é necessário ou desnecessário, pelo porte ou tamanho do negócio. Então, é o primeiro erro que eu acho que as sociedades, em geral, cometeram, com exceção de algumas que, pela vivência prática, já em outras circunstâncias, passaram a se preocupar com isso, é de primeiro achar que aquela legislação e o assunto introduzido pela legislação em termos da necessidade e da imprescindibilidade do compliance, primeiro não atingiria as sociedades de advogados. Num segundo momento, ainda que atingisse as sociedades de advogados, só atingiria aquelas sociedades de grande porte, não se estenderia a sociedades de médio e pequeno porte. E, ainda assim, mesmo que se ultrapassasse essas questões relativas ao porte ou ao alcance da lei ou não às sociedades de advogados, ainda teria uma terceira premissa equivocada, de que o risco a que estariam submetidos as sociedades de advogados, ele seria um risco diretamente ligado e vinculado à atividade profissional preponderante daquela sociedade. E eu enxergo que, na verdade, as três premissas são falsas. Primeiro, porque as sociedades de advogados, como terceiros, e que participam direta ou indiretamente do negócio dos seus clientes, elas são destinatárias, sim, da lei anticorrupção e, portanto, deveriam, pelo menos a partir daquele momento, se preocupar e entender como o compliance deveria ser incorporado às suas estruturas. Segundo, que a necessidade ela não estaria vinculada ao porte do escritório, e sim ao risco que ele estaria submetido na execução da sua atividade profissional. E terceiro, e por fim, eu acho que o mais relevante, que, independente da área de atuação da sociedade de advogados, o risco existe. Porque, se a gente for imaginar, nós somos potenciais em riscos internos e em riscos externos. Os riscos internos eles são presentes diuturnamente na nossa estrutura. A nossa forma de negócio ela faz com que nós tenhamos, dentro da estrutura das nossas sociedades, a contratação de advogados associados, que nós tenhamos contratos de colaboração técnica com outras sociedades parceiras, seja para atuação em conjunta, seja para a prática de atos específicos. E este risco interno ele é muito perceptível quando se para e pensa. Seria razoável imaginar que um escritório de advocacia, para preservar a sua integridade corporativa e para não colocar em risco o seu cliente, já que um ato por ele praticado em nome do cliente atingiria não só a ele na responsabilização, mas também o seu cliente, que nós não teríamos que ter uma cautela e um cuidado especial na contratação de um advogado como associado? Será que nós não precisamos ter essa cautela na contratação do que se comumente chama de correspondente jurídico? Então, são perguntas que não encontram uma resposta lógica para essa reação e essa resistência à implantação de compliance como algo extremamente relevante e necessário dentro das sociedades de advogados. Se a gente parar para pensar, o provimento 169 ele foi de extrema relevância para as sociedades. Ele trouxe a regulamentação da figura do advogado associado, assim como do sócio de serviço. E, quando o fez, colocou uma robustez na sua fundamentação tamanha que passou a permitir que aquele advogado associado ele pudesse, ao mesmo tempo, firmar contratos de associação com mais de um escritório de advocacia. E aí surgem várias questões, que são questões típicas de compliance. A questão do sigilo profissional, a questão da prevenção de conflitos de interesse e uma questão ainda maior, que é a da contaminação ou não do impedimento de uma das sociedades à outra, que ele também está vinculado por um contrato de associação. Como é que ficaria essa situação? Essa situação ela não precisa ser regulamentada? Ela não precisa ser estudada com mais cuidado pelas sociedades?
Evidentemente que não. Ela precisa ser cuidada e precisa ser entendida como algo essencial, até mesmo para a continuidade das atividades da sociedade. E o fator externo, que também se mostra de risco externo, que se mostra presente em toda e qualquer sociedade de advogados, é o nosso nível de interação, de contratação e de contato direto com órgãos públicos e repartições, que faz com que tenhamos também um risco externo acentuado, independente se estejamos atuando na área de consultivo ou na área de contencioso em processos administrativos ou judiciais. Então, todos esses elementos fazem com que seja afastada a ideia de que o compliance ele não é para a pequena e a média sociedade de advogados. O compliance é para a sociedade de advogados. A forma de implementação, de criação, de desenvolvimento desses programas é que, logicamente, tem que ser particularizada, porque estará atendendo ao nível de risco específico de cada sociedade. E este nível específico de risco envolve, sim, aí, o porte daquela sociedade e envolve as questões relativas à sua área de atuação. E foi dentro desse escopo, dessa visão de que as sociedades precisam ter uma consciência maior da relevância do tema, que nós discutimos durante muito tempo como poderíamos montar algum tipo de orientação às sociedades de advogados para que passassem a pensar e a cogitar em como criariam os seus programas de integridade, como fariam a implantação. E a dificuldade maior que nós enfrentamos durante esse tempo todo foi, e como o compliance é algo que tem que atender, na justa medida, aos riscos de cada sociedade de forma individual, como se estabelecer num manual de orientação algo que pudesse ser aplicado a todo e qualquer tipo de sociedade. E aí é que surgiu a ideia de nós fazermos regras mais gerais que visassem definir alguns pilares considerados essenciais e, a partir daí, permitir a identificação de cada sociedade dentro da sua estrutura, da melhor forma de implementar isso ao seu escritório. Flávia irá abordar essa questão melhor na discussão sobre o nosso manual, e acho que realmente é a primeira semente lançada. Não é um ato conclusivo, acho que o manual ele não encerra as discussões, existem outras tantas medidas que pretendemos adotar dentro do CADEP, como forma de orientar as sociedades de advogados, mas é um norte. É uma tentativa de chamar a atenção à importância do tema e também uma tentativa de nós ajudarmos, de alguma forma, as sociedades de forma indistinta. Me coloco aqui também à disposição para responder a qualquer tipo de questionamento. Vou passar a palavra à Flávia, que vai discorrer sobre o nosso manual, e já me coloco aqui à disposição. Oi, primeiramente, queria cumprimentar todos, agradecer a presença e o tempo, a disponibilidade de todos aqui presentes, parabenizar o trabalho do César, na pessoa do CAGE, o grandíssimo trabalho que o CAGE e a Clemência fazem em prol da advocacia, de muito orgulho, que muito me orgulha sentar na mesma mesa que eles, porque são profissionais que eu tenho a mais profunda admiração, e que eu posso chamar de amigos, né? São das coisas da vida que a gente não tem preço, né? Não tem preço. E eu vou agradecer também ao Instituto Compliance pelo patrocínio, na pessoa do Gregório França, da Rosana. Agradecer a toda a coordenação do CADEP, todos os membros. Foi um trabalho, como o Cagé citou, um trabalho que demandou tempo, carinho na articulação em como fazer as pesquisas. A gente sabe que cada sociedade é uma sociedade de advogados, a gente tem problemas próprios da advocacia, mas cada sociedade tem sua área de atuação, tem seus problemas próprios. Então, foi feita uma pesquisa abrangente para dar início, como a Mariana falou, nessa semente, né? E aí eu coloco já o nosso grande desafio, né?
foi justamente o nosso objetivo, estava dentro do nosso objetivo, que foi permear da sociedade pequena à sociedade grande. Quer dizer, possibilitar que a sociedade menor e a média consigam começar a pensar num programa de compliance, né? O que eu julgo até tardio, como a Isabel mesmo colocou, a Mariana elas colocaram, mas que precisa ser pensado e colocado, e que não tem mistério. Pode ser feito, é só querer. Então, a primeira dificuldade foi essa. Então, estabelecer os padrões mínimos nas sociedades pequenas, sem elucubrações, sem tantas invenções, de uma forma muito direta, né? E esse desafio ele não fica só nesse momento da elaboração, da concretização dessa semente, né? O SESA, por meio do CADEP, ele se compromete a atualizar constantemente, até porque o direito não é estático, as relações dos nossos escritórios não são estáticas. E é muito importante que a gente consiga, com o apoio também das associadas, com as discussões, conseguir atualizar constantemente esse manual e criar outros meios que consiga facilitar a entrada dos escritórios nesses programas de compliance. O programa que a gente... o manual, né, foi feito muito com base em 5 pilares. Né? A gente se apropriou desses 5 pilares da CGU, que é a Controladoria Geral da União, para conseguir dimensionar os pontos mínimos, né, os rudimentos que os escritórios precisam para se adequar às normas de compliance. Eu vou citar os 5 principais. Eu não tenho muito tempo aqui, mas eu vou pincelar pontos importantes dentro desses pilares. Primeiro é o comprometimento dos sócios. Se não houver comprometimento, efetividade, exemplo, não tem jeito. Não vai ter nenhum tipo de compliance dentro da sociedade. Aquela coisa do sócio pegar, dá para a sua secretária, faz aqui, olha. Não. Tem que ter comprometimento, tem que dar exemplo, tem que voltar um pouco a avaliação daquela condição de quando você era estagiário. E aí eu vou entrar dentro do mapeamento de riscos e entender que a atividade da advocacia, a atividade do advogado, ela é rodeada de riscos de toda sorte de riscos, né, dentro da sociedade. Então, o comprometimento é muito importante. Dentro desse comprometimento dos sócios, né, que é a alta gestão, que a gente transporta isso para as sociedades, né, estabelecer uma pessoa que seja responsável, claro, guardadas as devidas proporções de tamanho de cada sociedade, né? Mas eleger uma pessoa responsável que tenha liberdade, né, autonomia, para que consiga comandar esse programa, por meio de calendários de revisões das políticas, estabelecer penalidades, aplicar efetivamente as penalidades. Então, isso está muito atrelado todos os pilares estão atrelados, mas esse, fundamentalmente, ao comprometimento dos sócios, em mostrar, em falar, no discurso ser realmente efetivo. O terceiro ponto seria o mapeamento dos riscos. E riscos é o que não falta dentro de uma sociedade. A Mariana abordou bem isso. A gente tem riscos que se a gente for parar para pensar, o dia a dia não deixa pensar, né? A gente toma conta com muito zelo da vida dos nossos clientes, de tudo dos nossos clientes, mas, assim, quando é para olhar para si, a gente acaba não olhando. E isso vai passando no dia a dia, né? Então, aí você pega exemplos, relacionamento com correspondentes. Quem na correria do dia a dia, e que é própria da advocacia, né, um cliente liga, olha, eu preciso de um processo aqui em Brasília, daqui 2 horas eu preciso saber o que está acontecendo. Você corre. Quer dizer, esse correspondente certamente não trocou com você nenhum tipo de comunicação a respeito de confidencialidade, de política, né? Às vezes muitas vezes são assuntos de caráter confidencial, relevantes, que não poderiam ser expostos, né?
Até o CADEP já fez um manualzinho de correspondentes, que a gente pode até pensar, eventualmente, em atualizar em função do compliance, embora ele esteja bem atual. Estagiário, por exemplo, dentro da sociedade. O que o estagiário tem acesso de informações, né, a gente foi estagiário, a gente sabe disso. É um negócio... Só que, ainda assim, se você pensar há 20 anos, o estagiário não tinha a foto, o celular, né, a transmissão de dados que tinha... Hoje é um negócio que, assim, num segundo, a coisa é exposta de tal forma, né, que, para você conseguir retomar isso, é muito difícil. Né? No nosso manual do estagiário, essas dicas também. No manual do estagiário, essas dicas. Esses contratos de parcerias, né, que a gente fala vulgarmente de parceria, mas de cooperação técnica, esses escritórios que fazem as parcerias assinam essa política, como é feita essa política, né? No dia a dia, os assistentes do judiciário, que é um perito, aí você não chega a ser um assistente, mas um despachante, como é o dia a dia, né? Como que você consegue se proteger, até mesmo quando um cliente se aproxima com um discurso, como a Isabel até apontou, como que você faz? O fato de você ter uma política concreta é a primeira coisa já para se proteger. Né? E aí eu entro na esfera da elaboração dessa documentação mínima, que são políticas. A primeira coisa... Eu sempre falo que a primeira coisa a se fazer é assim, colocar no site do escritório o estatuto e o código de ética da OAB. Eu acho que é uma coisa assim, basilar, que assim, as pessoas não acessam constantemente, porque ali estão os preceitos básicos de ética, de tudo que norteia... Agora vai por esse, é verdade. Então, assim, colocar no site as políticas... o seu manual de ética, isso é importante. Consolidar essas políticas e políticas claras. Eu falo sempre que assim, não adianta você ficar complicando muito. Regra objetiva, né, de cumprimento. Então, não adianta enveredar, né, por um caminho, se equiparar, às vezes, a uma empresa de grande porte, um escritório de grande porte. Não. É aquela linguagem que é para ser entendida desde o boy, passa pelo estagiário, não tem grandes complicações, tem que ser reto, certeiro e transparente. E quanto mais transparente são essas relações, quanto mais transparentes são essas documentações, ela afasta, né? A transparência ela tende a afastar aquelas situações e aquelas pessoas que querem se utilizar de burocracia, daquele embromation. Então, assim, quanto mais reto e transparente, desde da forma de remuneração do escritório, isso afasta muito, coloca muito, né, aquela barreira, né? E a efetividade da aplicação. Bom, como eu vou tornar efetiva essa documentação mínima? Com muito treinamento. Treinamento e treinamento. O treinamento, você demonstrar que você treinou sua sociedade, que a sociedade, que todos os componentes da sociedade absorveram essas informações, inclusive prova a seu favor numa situação de denúncia que tem uma questão aí administrativa, judicial. Então, é muito demonstrar o treinamento, fazer efetivamente esse treinamento, fiscalizar, né? Tem que haver a fiscalização das condutas e penalidades, né? Não adianta você ter todo um arcabouço aí de documentação mínima exigida e, quando acontece a situação, você coloca panos quentes, trata diferente o fulano do ciclano. Então, a gente tem que pensar muito nessa... Eu faço uma comparação, até pela minha formação trabalhista, da justa causa. Né? É a mesma coisa. Você não pode acontecer um procedimento que você tem que aplicar a justa causa, né? Então, o que acontece? Muita empresa não deixa passar. Aí aquele funcionário vai lá e entra com uma ação contra a empresa. E aí, naquele momento, não dá para mais arguir a justa causa. Ou mesmo você ter tratamento diferente para duas pessoas envolvidas na mesma situação. Então, tem que ser efetivo. É duro, é como a criação de um filho. Você tem que ser dura, você tem que impor o respeito. É a mesma coisa que se aplica aqui. E isso, repetindo, vem de cima.
Os sócios, os administradores têm que comprar a ideia, né? O nosso manual ele detalha muito isso. Aqui a gente não tem tempo suficiente, mas ele detalha, que vocês receberam, detalha muito bem, né, todos esses pontos. E, para concluir, uma coisa que eu gostaria de falar, que foi abordada pela Mariana, que é a questão da obrigatoriedade das sociedades, seja ela uma sociedade pequena, média, é como vai acontecer com a Lei de Proteção de Dados. Todas as sociedades vão ser atingidas, né? E os escritórios, eles têm muito, quando você mapeia esses riscos, você vê esses riscos assim muito latentes, né? Que mais uma vez eu digo, no dia a dia a gente não consegue reparar, né? Então, se o escritório ele tem que parar para pensar sobre dois aspectos, né? Três, na verdade, eu digo. É possível e é realizável ter um programa de compliance. 2, é obrigatório, é necessário. E 3, ele constitui um ativo para aquela sociedade, né? Se o advogado, se o sócio ele não encarar com a responsabilidade que deve ser encarado o tema, com relação aos riscos que aquela sociedade corre, a gente também tem que pensar por esse terceiro aspecto, que é o ativo que aquele escritório passa a ter, né? É a profissionalização daquele escritório. Quando você contrata um prestador de serviço, quanto mais profissionalizado ele quanto mais elementos você tem para se cercar de segurança, né, você vai, geralmente, escolher por esse prestador de serviço. É a mesma coisa do escritório. Você pegar um escritório que já tem a proposta de honorários, por exemplo, já é um cartão de visita, proposta de honorários clara, que fale sobre o seu compliance, sobre as suas políticas, colocar no site do escritório políticas, como é feito, tudo que o escritório, como ele se protege, como ele protege os clientes dele, também é um ativo, né? É um ativo que agrega um valor imenso à sociedade. E eu acho que o Brasil ainda demanda muito dessa profissionalização, dessa conscientização dos escritórios, que é diferente, muito diferente de outros países, como Estados Unidos, por exemplo, né? É isso. Bom, então, na sequência, passamos então ao Rubens Namanrizek Jr. para fechar com chave de ouro o tema. E depois eu gostaria de ter perguntas, quem já vai preparando as perguntas, a plateia, para que a gente possa continuar nessa discussão. Pois não. Posso falar de pé? Claro, de pé. Bom, boa noite, professora Clemência, Cagé, Isabel, Mariana, Luiz Otávio, Cláudio. Deixei para o fim aqui a minha amiga Flávia Lepic, minha advogada. A Flávia fez, acho que agora já prescreveu, posso contar. Ela fazia advocacia pro bono para a Fundação Mário Covas, no tempo que eu era superintendente da Fundação Mário Covas. Nós tivemos probleminhas trabalhistas lá e a Flávia me dava cada bronca, Cagé, porque eu ia representando a fundação. Eu falei, você não pode falar isso. Tá? Pois não. Mas, olha, é um prazer estar aqui. A Flávia é uma das queridas amigas. Parabéns pelo manual, parabéns ao César, parabéns a todo mundo que colaborou, parabéns a Flavinha, e parabéns a todos vocês que estão nessa sala falando de compliance na advocacia, né? Eu acho que, enfim, eu tenho duas formas de falar. Eu tenho a que eu deveria, a minha fala que eu deveria fazer, e a que eu tenho vontade de fazer. Qual que vocês querem? Eu fiz um livrinho com um amigo, procurador de justiça, que na época trabalhava em improbidades, era procurador de justiça na área de improbidade administrativa, que é o Marco Vinícius Petreluzzi, que foi secretário de Segurança, etc. E ele foi o primeiro livrinho sobre lei anticorrupção que saiu no Brasil. Até foi muito bom, porque a Saraiva fez com muita agilidade e o livrinho vendeu bastante.
Foi a única vez na vida que eu ganhei algum dinheiro com livro. Dinheirinho também. Mas, então, assim, por que eu escrevi esse livrinho? Porque de 2007 a 2010, como a Clemência falou, eu fui presidente da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo. E a Corregedoria Geral do Estado de São Paulo ela é bem anterior à CGU. A CGU ela vem, assim, a Secretaria de Controle vem do governo Fernando Henrique, mas ela é implementada em 2002, né? E a partir daí começa a ser criada e sedimentada, aí vem os concursos. E a CGU, eu acho que ela empurrou muito a questão de controle, né? No Brasil, a própria Flávia falou. A Corregedoria do Estado, que até hoje chama-se Corregedoria, mas ela tem uma estrutura de controladoria, ela é de 91, 92, sendo que seu embrião foi o Jânio que criou. Ele criou uma corregedoria em 53, quando ele, salvo engano, quando ele foi governador lá atrás. E então eu peguei um momento muito rico na corregedoria em que estes assuntos eles estavam era o assunto começou a moda do compliance no Brasil, da governança corporativa, IBGC e etc, etc. E então, enfim, as pessoas acabam sendo generosas e me chamando a falar sobre o tema quando existe o tema. Evidentemente que eu aqui, hoje, passado o tempo, talvez eu seja o menos teoricamente capacitado a falar do tema, até porque as 3 mulheres que me precederam foram brilhantes e falaram muito bem. Eu queria, então, aproveitar e fazer aqui que eu tenho vontade, fazer algumas reflexões de quem está no setor público. Hoje eu estou como secretário de Justiça do município, queria aproveitar e cumprimentar 2 colegas que estão aqui na plateia, que é o Renato Stettner, que é o meu secretário adjunto, e o Fábio Lepic, que é meu colega lá na prefeitura, secretário executivo do prefeito, braço direito do prefeito. Fábio Lepic, que hoje é conhecido no governo como Elliot Ness. É o marido da Flávia, né? O Lepic. Não, ele é conhecido em todo lugar como o marido dela. Mas ele é o sujeito que está... Uma salva de palmas para o Fábio Lepic. O Lepic ele tem coordenado um trabalho na prefeitura, que eu não sei se vocês têm acompanhado, mas de combate ao mercado ilegal, ao comércio de mercadoria ilegal, contrabandeada, falsificada, etc., para a alegria do Cláudio Barbosa, que está ali, não é? Aliás, eu vejo muitos amigos na plateia, eu não vou citar a todos, mas sintam-se todos abraçados. Mas, enfim, do ponto de vista do setor público, e aí eu queria falar o que eu tenho vontade, pedindo desculpas a vocês. E, por favor, não se assustem, né, como você disse que não está sendo gravado, né, então... Está sendo transmitido. Então, assim, hoje no setor público, a maior angústia que nós vivemos, né, uma das grandes angústias que nós vivemos, é uma certa imobilidade, né? Muitos chamam isso de apagão da caneta e etc. Os sistemas de controle eles aumentaram muito nos últimos anos, as normas relativas a controle, sobretudo nas questões atinentes à administração pública, elas se multiplicaram muito nos últimos anos. Eu até pus no meu caderninho aqui 15 novas leis que tratam de controle na administração pública, algumas até bastante rigorosas e etc. E nós temos aqui, no caso brasileiro, toda uma atuação muito contundente do Ministério Público, dos outros órgãos de controle, dos controles externos, tribunais de contas, etc. E temos alguns institutos processuais que são institutos muito modernos do ponto de vista de controle, né? Nós temos uma ação popular que é de 65, nós temos uma ação civil pública de 85, enfim, nós temos uma lei de acesso à informação, enfim, nós temos hoje no Brasil, e isso foi enriquecido, como eu disse, nos últimos anos.
No mundo político também, a legislação de controle de processos eleitorais, ela foi sendo revisada e foi sim ficando mais rigorosa teoricamente mais rigorosa. O que eu tenho vontade de falar? Eu tenho vontade de falar que a gente tem que tomar um certo cuidado para não acontecer no setor privado o que está acontecendo no setor público, que é essa temática do apagão da caneta. O setor público hoje ele está com muita dificuldade de operar, de trabalhar, de fazer, de realizar. Hoje você tem muita dificuldade. Mas o que é muito grave é que você está com dificuldade de atrair boas pessoas para o setor público, né? Hoje, e aí, por favor, não me entendam mal, não falo por interesse próprio, mas é muito difícil uma pessoa qualificada, uma pessoa que tem o que perder, uma pessoa que tem patrimônio, uma pessoa do bem, topar assumir uma função pública importante de responsabilidade. Uma diretoria de empresa pública, ou uma secretaria de Estado, ou uma secretaria municipal, ou mesmo disputar uma eleição para o executivo, um prefeito municipal, né? Hoje, assim, é muito difícil você sobreviver a uma função pública sem ser atacado, muitas vezes de forma não procedente, com graves prejuízos à sua imagem, à sua honra, muitas vezes, à sua... Enfim. O que está acontecendo, para resumir? O que está acontecendo é que o processo hoje está excluindo os bons. E está virando uma reserva de mercado de quem tem má intenção. Porque o que tem má intenção, o que tem má índole, o que tem tem objetivos ruins, este daí pode ter o controle que for. Né? A gente aprendia lá na faculdade, né, em teoria, né, de criminalística e etc. O bandido é bandido. Né? Então, assim... Então, o que eu queria pontuar aqui, doutora Clemência, Cagé e colegas, é assim, por favor, vamos começar a tomar um certo cuidado na questão essencial do que se está discutindo aqui nessa sala. Todo o nosso foco, na minha humilde opinião, vamos prestar atenção em como separar no setor privado e na advocacia o joio do trigo. Deixa eu falar um pouquinho mais e, olha, por favor, Mariana, você me corta quando der o tempo, tá bom? Porque eu escrevi sobre lei anticorrupção, que é a chamada lei da empresa limpa, enfim, tem outros nomes aqui, apelidos da lei de agosto de 2013. Hoje, lá na Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Justiça, agora a gente deu mais autonomia à Controladoria, mas assim que eu assumi, a Controladoria era subordinada ao Secretário de Justiça, no caso, eu. E pelas normas vigentes na Prefeitura, a inspeção, sindicância, processo administrativo apuratório, julgamento, publicação e aplicação de pena da lei anticorrupção é toda feita pela Controladoria. Então, é um caso meio estranho que fere um pouquinho aqueles princípios iniciais de processo em que o cara que investiga, julga, aplica e executa. Tudo de uma vez, pumba. E não tem muito apelo. E eu, como secretário de Justiça, eu sou a instância ali que o sujeito recorre e tal. Bom, eu queria dizer para vocês, e aí é muito bom que não está sendo gravado, mas eu queria dizer para vocês que é o seguinte, todo o recurso que chegou para mim, das várias aplicações, condenações de empresas pela lei anticorrupção na Prefeitura, todos os recursos chegaram para mim. O que eu fiz com o recurso? Apreciei, analisei, olhei, etc., e doutor Renato, meu adjunto, está lá, vai dividir comigo essa informação. E mantive a condenação. Mantive. Porque salvo um erro material, ou salvo alguma coisa muito gritante, é muito difícil para a autoridade rever uma condenação de corrupção. Eu não vou entrar em detalhes dos casos, até porque não posso, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que
assim, desculpa estragar um pouquinho o momento, mas um dos casos de condenação foi porque o funcionário público de um guichê municipal recebeu um envelope com uma certa quantia em dinheiro lá dentro, e o envelope era um envelope timbrado de uma empresa. Esta empresa foi processada e condenada, e ela pode quebrar por causa disso. Por quê? Porque ela tem o famoso cadastro nacional, é uma empresa que vive de contratação com o setor público, tem o famoso cadastro nacional, tem a publicação de que ela foi condenada. Esta publicação, hoje em dia com a internet, qualquer cliente ou parceiro, colaborador ou investidor entra na internet, a primeira coisa que aparece, condenada por corrupção, ou seja, a empresa morreu. Aí, desculpa, eu não quero... Desculpa mesmo, mas imagina qualquer um de nós aqui sofrer um ataque, em teoria, um ataque terrorista de alguém que não gosta da gente. E pega um envelope do escritório do senhor, enche de dinheiro e manda para uma repartição pública. É só para dar um aperitivo do que nós estamos falando aqui. E aí eu fico muito feliz, porque, veja, e aí eu falo, não deixem acontecer com o setor privado, com o nosso setor da advocacia, o que está acontecendo no setor público. Porque se um dia alguém pegar o meu nome num bilhetinho e enfiar lá nas coisas do, sei lá, do Eduardo, como é que chama aquele que está preso? Cunha. Acha lá nas coisas do Eduardo, Rubens, meu cartão de visita, Rubens Rizek, pronto. Eu já sou chamado, Então, assim, nós estamos vivendo um mundo louco. E nós não estamos preparados no Brasil para isso. A nossa imprensa, como no mundo inteiro, mas é uma imprensa, às vezes, passa do ponto da responsabilidade. A nossa cultura é uma cultura de não ter muito cuidado, e isso parece que é no mundo inteiro, com redes sociais, etc., que é a cultura acusatória e pronto. E a quem beneficia essa loucura toda? Aos picaretas, porque, na verdade, você cria um perigo de não separação do joio do trigo, aos picaretas. E você beneficia também os caras irresponsáveis, pequenos, incompetentes. Também. Né? Porque você cria um ambiente em que você pode criar possibilidades de destruição de uma reputação, de todo um trabalho de décadas, etc., por conta de às vezes até um boicote. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Eu não devia estar falando isso, eu devia ter feito o discurso do livro, que o compliance é importante, estamos evoluindo, a legislação brasileira está modernizando, o que nós estamos fazendo na prefeitura para controlar... mas eu fiquei com vontade de falar isso aqui. A casa é minha, então, aliás, eu me sinto muito à vontade, porque eu encontrava o Cagé é meu veterano da faculdade. Aliás, se tivesse gravação de... Não vou contar. Não. Essa não dá para contar, até porque está gravando. Essa não dá. Não. Essa não dá para contar. Mas a verdade é que não dá para contar muitas. Né? Eu não, se a gente vivesse... Dizem que se a gente vivesse no mundo do celular que grava, a gente não estava vivo hoje. Né? Mas eu ia nas reuniões do César no Nacional Clube. E eu até... Posso contar a piadinha? Eu tive um problema com a Clemência uma vez, porque meu escritório chamava-se Covas, Maluf e Rizek. O Celso Aze conhece, lembra? O meu sócio era o Mário Covas Neto, o outro era Antônio Carlos Maluf e eu era o Rizek. Tinha um ministro Rizek, né? Então, eu fui me inscrever no César, cheguei por Orlando, para a Clemência, e falou, escritório aqui. Eles olharam e falaram, esse cara está de sacanagem. Cadê o compliance do César, né, para ver se tem... A Clemência até usou a expressão, mas o senhor tem um escritório que é a coligação impossível. Tá? Mas, enfim, águas passadas. Né? Então, me sinto muito à vontade aqui nesse ambiente.
Mas então, assim, muito cuidado, gente. A gente tem que... Agora, o que nós estamos fazendo nessa sala, esse manual e esse debate, ele é fundamental, porque nós temos que priorizar a separação do joio do trigo. Por quê? Quando a gente fala em compliance, o medo que me dá é na questão da concorrência. Concorrência. Por quê? Como é que eu diria isso, né? Ainda fazendo paralelo com o setor público, né? Depois que o Supremo proibiu a contribuição, aí é uma questão pessoal, é uma opinião, não sou dono da verdade, mas é minha opinião de quem vive o processo político há muitos anos. Quando o Supremo proíbe, depois, enfim, a lei eleitoral proíbe a doação pessoa jurídica para candidaturas, né? E começa a ter todo aquele aumento de controle, de prestação de contas de candidatura, etc. Você chega numa situação, é o seguinte, você acabou com o Caixa 2? Não. Você piorou o Caixa 2. Esta é a verdade. Você piorou o Caixa 2. E você enxerga hoje no perfil do parlamento e no perfil de muitos dos executivos que ganharam o poder executivo. Pode ver. Né? Hoje você tem tem uma tipologia de gente que está assumindo o poder, que é uma tipologia que navega bem na proibição de doação lícita de empresa. Porque ele não ia ter doação de empresa. O Banco Itaú não ia doar para o picareta. Né? O escritório de advocacia, sei lá, não ia doar para o Zé Ninguém. Né? Então, esse cara que ele surfa na proibição dos outros. Fazendo paralelo aqui, muito cuidado. Porque nós temos na nossa advocacia, infelizmente, um monte de colega picareta. E eu gostei que você falou da malinha. Tem malinha. E malinha, porque esse aqui é um país corrupto. A corrupção aqui é institucionalizada. Então, veja, o SPA lá dos Estados Unidos é de 77, o Lobbying Act é de 76. Lá nos Estados Unidos. Aqui, nós estamos começando essa história. Então, assim, quais as nossas diferenças? Né? Você tem um país muito corrupto, em que a corrupção é institucionalizada, onde você vai, onde você tem, é muito corrupto. É muito corrupto. O que não é a realidade de outros lugares em que a prática de compliance está bem avançada. Você tem um país muito confuso, em que a nossa organização legislativa, o nosso conjunto normativo é inviável. Este país aqui tem 60 mil normas em vigor. Né? Então, assim, é inviável. Né? E é norminha aqui, norminha ali, norminha aqui. Você tem guichês na prefeitura, para puxar aqui na prefeitura de São Paulo, você tem guichês ali, que assim, eu sou secretário, eu não consigo compreender 5% do processo. E eu estou lá. Imagina o cidadão de bem que chega lá no guichê, etc. Esse monte de norma, de travas, de detalhes, essa legislação dispersa, repetitiva, sobreposta, bagunçada, não sistematizada, inacessível, complicada, ela dá poder a quem? Ela dá poder ao sujeito da caneta. Não é? Então, nós temos esta realidade desta bagunça burocrática que também em outros lugares em que o compliance é mais avançado, você não tem. Você tem um outro fator aqui de diferenciação, que os órgãos de controle e o judiciário não estão preparados. E são lentos. E moral não é. Veja lá, hoje a Prefeitura de São Paulo, com seu primeiro escalão, ele é representado atualmente em andamento em 2.000, vou repetir, 2.000 inquéritos civis do Ministério Público de São Paulo. 2.000. Eu sou, o Lepic é um monte. Bom, tudo bem. Aí o sujeito, às vezes chega lá, denúncia anônima. Denúncia anônima que você... Tá. Hoje mesmo chegou uma nova lá da famosa tia do prefeito que não é tia. Saiu no jornal. O prefeito tem uma tia nomeada no quadro. É mentira, não é tia dele. Mas saiu no jornal
O promotor vai lá e instaura inquérito civil contra o prefeito. Bom, chegou lá. Aí você vai lá e fala assim, senhor promotor, veja, não é tia. Não é tia. Ah, pois não, então vamos ouvi-la. Não. A senhora é tia? Não sou tia. Pois não, então vamos ouvir quem contratou. O senhor contratou por quê? Não, porque eu vi o currículo, conhecia, minha amiga, contratei. Ah, mas alguém falou do senhor? Ah, um amigo meu lá. Então vou chamar o amigo. Só que a cada vez que você faz isso, são 3, 4 meses. E está lá a tia do prefeito, a tia do prefeito. Então, quando vai para o judiciário, a coisa é pior ainda, porque aí também é despiciendo falar aqui, nesta seleta plateia. Isto também não ocorre em outros lugares. Então, quando você entra na armadilha de se ver numa confusão mal explicada, minha avó dizia, vai reclamar para o bispo. Você não tem, na democracia brasileira, instrumentos para te salvar de uma injustiça. E isto já chegou no setor público. O que aconteceu com o setor público? Eu, por exemplo, estou revendo se eu fico no setor público. Tempo. É tempo porque eu estou falando, está na hora de censurar, né? Tá bom. Só para terminar, no Brasil nós temos uma certa guerrilha negocial. Então, o que acontece? Eu, quando advogava, eu ficava indignado com certos colegas que não têm muitos escrúpulos. Né? Então, assim, volto a dizer, nós temos que separar o joio do trigo. E aí fica, Cagé, e para terminar aqui, um apelo para vocês nessa plateia é o seguinte, eu também tive uma experiência na Secretaria de Agricultura. Eu fui secretário do Meio Ambiente, fui secretário da Agricultura. Na Secretaria da Agricultura, ainda pegando o exemplo dos americanos, tem as commissions, tal, e etc. No Brasil, você tem uma coisa que funciona muito bem há muitos anos, que é a experiência das agências de publicidade e propaganda, que é o CONAR. É a autofiscalização. A advocacia brasileira e os grandes escritórios, os escritórios sérios, eles têm que ter o selo ABRINC, sabe o selo ABRINC, não, é a BIC, né? Aquele do café. Porque o café os caras põem milho moído, põem cinza, etc. Aí, meia dúzia de produtores de café falaram, não consigo concorrer. Como é que eu vou concorrer com aquela outra empresa de café que põe 30% de cinza no café? Então, estes caras se juntaram, fizeram todo um trabalho de comunicação e falaram assim, nós nos autofiscalizamos. E aqui, quem tem esse selo não faz esse tipo de coisa. E aí, quando você vai ao supermercado comprar café, você compra do selo ABIC, lá não sei como é, nem sei o nome do selo, mas tem lá o selo. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Então, nós temos que ter o selo César dos escritórios de advocacia para separar o joio do trigo. Obrigado a todos. Antes de abrir para perguntas, pegando essa última frase, Rubens, nós temos uma ideia no CADEP, e a Flávia está me ajudando nisso, que eu nem contei para o Cagé ainda, então vai na surpresa mesmo, de trabalhar para transformar o CESA, com a ajuda do INCOM, que está aqui também conosco, no órgão certificador do compliance na sociedade de advogados, com a nossa orientação. Então, teriam um selo, CESA, certificando que aquela sociedade realmente cumpriu aquelas normas que nós achamos necessárias. Essa é uma ideia nossa que viria no segundo capítulo, depois do lançamento do manual. Eu aproveito para, em primeira mão, lançar essa ideia e apresentá-la ao presidente sem pedir licença para ele. E já estava sabendo? Ah... Deixa eu só também fazer aqui uma pontuação. Acho que a fala do Rubens, ele falou o que ele queria falar e falou muito bem. Eu só acho que quando a gente examina a questão e a repercussão nociva que ela representa, a gente não pode perder o foco de onde vem o problema.
E o problema, nesse caso, ele vem da lei anticorrupção, da forma em que ela foi concebida, e vem também da postura punitivista cada vez maior do Ministério Público. Então, se a gente pensa a origem do problema, a gente não pode, a partir da consciência da origem do problema, acreditar que é o compliance que vai trazer um aspecto de inibição da atividade privada. Eu acho que, ao contrário, ele vai dar um suporte para que a atividade privada ela continue a executar as suas atividades de uma forma segura, né? Mariana, muito obrigado por ter feito. Pelo amor de Deus, eu estou aqui defendendo o compliance. E eu só estou dizendo que isso não é suficiente se a gente não cuidar de uma outra parte também que você resumiu bem, que é o amadurecimento da legislação, que é muito infantil, né? O amadurecimento dos processos de tratativa de denúncias, etc., que é muito infantil, e o compliance é a vacina, porque se você é vítima de um ataque especulativo à sua imagem, se você não tiver o compliance, é que você está morto. Então, a minha fala é para estimular realmente o compliance. Só acho que não resolve os problemas. Tá? Eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade aqui também, porque, logicamente, porque senão a Márcia Diniz, diretora do IAB, que ela está nos assistindo, Cláudio, ela ia ficar muito brava comigo. Cláudia, obrigado aí de estar acompanhando, ela está lá no Rio de Janeiro, acompanhando aqui a nossa, eu recebi uma mensagem da Rita Cortez aqui também, e eu tenho que aproveitar também um pouco do Cláudio. Cláudio, dentro do IAB, você como presidente da Comissão de Compliance do IAB, vocês já discutiram esse tema aplicado à sociedade de advogados sobre as regras de compliance ou não? Se existe essa discussão, essa troca de ideias, como que está esse ponto lá dentro do IAB? Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu queria cumprimentar essa seleta mesa na pessoa do presidente Cagé, dizer que nós estamos aqui representando a nossa presidente, doutora Rita Cortez, do IAB, e ela pediu que eu viesse exatamente pela pertinência temática, né, da nossa comissão em relação ao evento. Eu queria parabenizar a todos os responsáveis por essa cartilha, porque a gente sabe que, olhando assim o material, né, pronto, acabado, dá a ideia de que foi fácil fazê-lo, né, mas a gente sabe a dificuldade imensa que foi para fazer isso aqui, meses de trabalho. Então, parabenizo imensamente a todos os responsáveis, o César, ao presidente, um material de altíssima qualidade. Respondendo à pergunta, presidente, nós estamos criando grupos de trabalho lá, nós estamos discutindo essa temática também e fazendo seminários, debatendo essa área de compliance, mas eu queria até colocar uma coisa que a gente verifica. A gente trabalha bastante na área de auditoria de compliance. Como fica a questão do antissuborno dentro do segmento de compliance em função das normas internacionais da 37001? Porque, como a relação da advocacia é uma relação mais privada, à exceção das questões do poder público, né, muito se está discutindo a questão do compliance. Então, fica só a título de ilustração, né, para os colegas da mesa, eu tenho certeza que eles inseriram isso aqui dentro, né, então estou falando mais para o público externo, né. Se discute muito a questão do suborno, né, porque no Brasil o suborno não é tipificado como crime, então o compliance absorve o suborno, não absorve, precisa ter uma tipificação específica. A gente sabe que está inserido aqui dentro, né, mas eu acho que, de repente, seria interessante colocar isso para a plateia. E aí fica até a minha pergunta, então, se me permitem, uma pergunta sobre essa temática e colocar o IAB à disposição também do César, presidente da comissão, e nós estamos debatendo isso, inclusive vamos ter um próximo seminário, em nome da nossa presidente, Rita Cortez, a gente já convida todos para participar conosco. Tá? Parabéns e muito obrigado aí pela deferência. Bom, vamos abrir para perguntas aqui. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, Bel? Você queria fazer uma observação antes ou quer fazer depois? Não, pode? Então, respondendo o suborno, então, primeiro. O suborno realmente, assim entendido como um pagamento ilícito para particulares, para privados, para parceiros comerciais, ou seja,
há uma divisão muito clara na lei que diz que o suborno pago ao funcionário público, esse sim é uma propina, que é um pagamento ilegal. A corrupção privada, ela já é criminalizada no Reino Unido, por exemplo, em alguns outros países da União Europeia, Espanha, enfim. Não chegou ainda aqui, embora haja projetos de lei, mas, de fato, tem sentido, na prática diária, que os clientes internacionais todos já condenam severamente a prática do que a gente chama de bola, né? E fazem com que os contratados de risco, que somos nós, façamos certificações e declarações dizendo claramente que não estamos engajados nessa prática. Mas a ver que, na próxima vez que eu for convidada, o suborno particular, comercial, já vai estar criminalizado. Obrigada. Bom, gente, vamos abrir para algumas perguntas, que lembra que a gente tenta encerrar às 8 horas para a gente seguir para o nosso coquetel depois, mas não podemos perder essa oportunidade, com uma mesa como essa, de abrir para questionamentos. Alguma pergunta? Alguém estaria... Por favor, então, acho que eu preciso de alguém para me ajudar com o microfone aqui. Ou se não, por favor, se aproxime aqui, então. Isso, melhor. Não, porque como está sendo transmitido, eu acho melhor se dirigir até a frente aqui, eu acho que é melhor. Tá bom aqui? Boa noite, meu nome é Ingrid Santos, trabalho no Azevedo 7, estou muito feliz e a Isabel ter integrado a equipe de compliance anticorrupção lá. Como advogada na área, a gente vê que há um temor de denunciantes, às vezes, por mais que haja políticas anti-retaliação dentro de empresas, enfim, de dar aquele passo de fazer a denúncia. E eu imagino que isso aconteça por, sei lá, a gente tem muitos colegas e algumas pessoas passam por situações, seja de assédio ou, vindo ao caso de atos, condutas ilícitas, que a pessoa identifica ali como uma possível responsabilização por estar envolvida com aquilo e quer recorrer a algum canal lá dentro, tipo, alguém me socorre, eu tenho que falar para alguém. Em relação à denúncia, né? Dentro do escritório, pensando no contexto de política anticorrupção. Se falou aqui também em relação a uma eventual certificação do CESA, né, o selo CESA de qualidade dos programas de compliance de escritórios. E eu gostaria de saber dos integrantes da mesa se tem uma posição formada em relação à possibilidade de denúncia anônima, porque alguns lugares têm resistência, seja empresa, seja o que for, em relação à denúncia anônima dentro do contexto de escritórios de advocacia, para permitir que coisas erradas venham à luz, sejam consertadas e, enfim, as medidas cabíveis sejam tomadas. Você deve ter visto isso. Então, isso tem que ser possível. Agora, existe um dificultador. Eu vou falar isso de um exemplo que eu tive a semana passada com uma empresa. Isso no âmbito dos escritórios e no âmbito das empresas propriamente ditas, né? Muitas vezes, como o Rubens falou, esses sistemas de compliance cercam de tal forma a colidir com outras disciplinas também, e há que se ter muito cuidado. Nessa situação que ocorreu, na verdade, eles têm um sistema que protege, né, o denunciante, protege o anonimato, eu tenho visto isso, e quando não há o anonimato, protege a pessoa, só que, nesse caso, eles começaram a se valer do não anonimato como um jeito de preservar o emprego. Então, a empresa ela concede estabilidade para isso é muito delicado. Você não consegue mais tirar o empregado,
Tá? Isso é muito a semelhança do que acontece, por exemplo, na área trabalhista com os membros da CIPA, que muitas vezes se renovam ali os membros, você não consegue nunca tirá-los, né? Então, é muito delicado. Eu acho que quando você dá um anonimato, você tira um pouco essa necessidade muito forte de proteção e que pode colidir com outras disciplinas, né? E para isso tem que ter muita comunicação. O que eu tenho visto muito aqui é falta de comunicação entre as áreas. Então, algumas coisas absurdas do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista comercial. Alguém resolve fazer ali as regras de compliance, a sua política, sem conversar com as outras áreas. É uma convergência de disciplinas, né? Então, isso eu acho que é um ponto importante, não deu tempo de falar, mas para se ressaltar, né? Se alguém... Oscar, por favor, se der para se dirigir aqui à frente, por favor. Como está sendo transmitido? Antes de mais, boa noite a todos. Cumprimentar o Cagé, agradecer-lhe as suas palavras amigas e agradecer-lhe também o convite que nos dirigiu. É uma honra para nós estarmos aqui digamos, a poder conviver com os colegas brasileiros. Peço desculpa, deputado de Costas. Eu gostava de fazer-vos uma provocação. Eu e o Pedro estávamos a ouvir-vos e ficamos, aliás, com ótimas ideias e surgiu-nos logo a ideia de podermos instituir isto no nosso escritório, mas a ideia que me surge é se um manual de compliance para uma sociedade de advogados não reveste em si uma determinada redundância. Se tivermos em consideração o código deontológico que está presente na nossa atividade do dia-a-dia, quer para com os terceiros, quer para com todos os colegas. Eu, por força da minha profissão, lidei muito com legislação americana, com o FCPA, e lembro-me de ter sempre uma discussão, que era, essa lei não tem que se aplicar necessariamente a nós, porque essa é uma lei vossa. Tem competência extraterritorial, mas isso é um problema vosso, não é um problema nosso. E eu, agora aqui nesta discussão, tive este desentendimento comigo próprio, então gostaria de colocar essa questão à mesa e agradecer mais uma vez por esta magnífica conferência. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem poderia... Mariana? Quem? Só o microfone. Ou Isabel? Ou quem? Não, que se aplica à sociedade. Como nós temos um código de ética, essas regras não é redundância. Vocês escolhem quem responde. Eu costumo dizer que, para todos os meus clientes que diziam que a Lei 12.846, a lei da empresa limpa, não ia pegar, eu dizia já é irrelevante, isso não importa mais, porque basta existir. Hoje, no mundo em que algumas pessoas anseiam pelo compliance, por alguma coisa de bem, de direito dentro das empresas, você vai ter colaboradores que estão realmente ansiosos pelo programa de compliance. Eu costumo dizer para os meus clientes, a hora que você tiver o programa de compliance, cuidado, porque não tem volta. Os colaboradores acham que agora que ele existe, ninguém pode infringi-lo. Então, eu acho que, além da lei, acredito sim, sugiro e recomendo a todos que tenham o seu próprio programa de compliance, aquele que foi feito personalizado para a sua empresa, para cada cantinho diferente que você tem, que não está exatamente detalhado na lei. E volto a dizer, dou sempre esse exemplo de um grande jornal brasileiro que não tinha programa de compliance, achou que ia ficar muito bonito ter programa de compliance, fez lá uma política XY, aí um certo editor chegou para funcionar, a jornalista, e disse assim, olha, você vai ter que fazer uma matéria com o político fulano de tal. Ela falou, não, senhor. Ela falou, como não? Está aqui no programa de compliance, eu não vou fazer. O que aconteceu? Ele admitiu, ela foi demitida, ela entrou na Justiça do Trabalho, porque
o Código de Ética proibia aquele tipo de prática. Então, sou, sim, por um programa de compliance muito detalhado, além da lei, do decreto e de tudo mais. A Mariana quer complementar. Eu acho que a dúvida ela surge quando nós cometemos o ato falho de confundir um programa de compliance com um código de conduta. Inegavelmente, a conduta profissional de todo e qualquer advogado, ela está disciplinada pelo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, e lá estão todos os parâmetros éticos que se espera de todo e qualquer profissional na condução da sua atividade. Primeiro, um código de ética dentro de um programa de compliance, ele suplanta essa disciplina de atuação profissional que se encontra dentro do Código de Ética e Disciplina, que, inclusive, o dever de apurar e punir, ninguém pode tirar do próprio Conselho, que é dele por lei. O Código de Ética, ele disciplina muito mais, porque ele disciplina a relação interpessoal, ele disciplina a forma de agir com os clientes externos e a forma de comportamento em diversas situações da vida. Da mesma forma que um programa de compliance, ele nunca vai se encerrar na figura do Código de Conduta, porque não existe compliance se não houver treinamento, não existe compliance se não houver política de fiscalização e de punição, não existe compliance se não houver a oportunidade da denúncia e, na maior parte das vezes, da melhor forma, se garantindo o anonimato, porque o compliance nada mais é, numa concepção ampla, sem considerar as suas especificidades, do que um conjunto de normas e procedimentos que garantam o cumprimento das leis, dos atos regulatórios e de todas as normas de ética corporativa que aquela empresa ou sociedade deve estar submetida na execução de sua atividade. Então, por isso que eu entendo que o compliance às sociedades de advogados, ele não está relacionado, nem muito menos seria substituído pelo Código de Ética e Disciplina já insto à nossa profissão. Não, Clemência, eu estou preocupado realmente com o nosso horário, eu acho que a gente tem que respeitar o horário aqui de alguma maneira. Eu pediria o seguinte, logicamente, se os senhores tiverem alguma dúvida tudo isso, por favor, encaminhem ao nosso cesa@cesa.org.br as dúvidas, que aí nós encaminharemos ao nosso Comitê de Administração e Ética. Tenho certeza, a Abel aqui também pode nos ajudar, aqui, o Urbão também aqui, como sempre, entendeu? Já se inscreveu no CADEP, ótimo. Então, é uma maneira do quê? Da gente poder, sim, também dar uma conclusão aqui, e por isso que eu peço desculpa aos senhores, tá? Bom, como sempre, como o Cesa nasceu numa grande confraternização, assim fazemos também nesse momento. É o momento nosso do coquetel, e, logicamente, nós temos que agradecer aqui a CarePlus, os nossos patrocinadores aqui, a BUPA, a Piuí, que possibilitam aqui esse momento de confraternização entre nós, esse bate-papo. Um agradecimento especial também aqui, mais uma vez, à Incom, que possibilitou aqui a impressão para a gente aqui do nosso manual. E, bom, gente, Rubão, muito obrigado aqui. Ainda bem que você não fez as revelações do tempo de faculdade, porque senão eu ia te dedurar, entendeu? Mas está tudo ótimo. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor.